Muito boa noite, a paz do Senhor, graça e paz. Que bom estarmos finalizando essa campanha de 7 dias, onde estivemos fazendo uma série de mensagens a respeito do poder. Na segunda-feira, dia 13, falamos do poder da intercessão. Na quarta-feira falamos do poder da gratidão. Depois falamos do poder da solidão, o poder do contato, o poder da indignação. Ontem falamos do poder do presente e hoje queremos falar do poder do perdão. Não é fácil fazer uma série e continuar bem com a garganta, mas graças a Deus o Senhor nos deu a vitória e estamos felizes. É a primeira vez que faço uma live neste horário no domingo à noite, porque vinha fazendo 3 vezes na semana, nas segunda à noite, nas quartas à noite e nas sextas à noite. Mas hoje, como era uma série, então estávamos finalizando assim no domingo. E já na próxima semana vamos voltar ao ritmo anterior que nós estamos trazendo até agora, e Deus tem sido grande e maravilhoso. Tem uma palavra do Senhor baseado no último capítulo do Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 14 ao versículo 17. João, capítulo 21, versículo 14 ao 17. Você pode pegar a sua Bíblia para me acompanhar. Diz aí o texto sagrado: e já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas: amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Que alegria então poder ministrar esse tema tão abundante nas páginas da Bíblia Sagrada a respeito do perdão. Não vamos abordar aqui a respeito do perdão para a salvação, que é uma doutrina muito importante nas Escrituras. O que nós vamos falar hoje aqui é o perdão entre pessoas que se conhecem, entre pessoas que se respeitam, entre pessoas que se amam. E aqui nós podemos ver nessa história então que eu vou dar a interpretação e logo então vamos falar da importância do perdão. Perdoar não é fácil, mas veja os benefícios que traz. Por que devo perdoar? Esses seriam os pontos que queremos abordar durante esse período que vamos estar junto aqui. Saudações aí para o meu sobrinho Marcos Staroski, ali na cidade de Palhoça. É o único que eu consigo visualizar, já que o meu celular está na horizontal. Tá bom? Sejam todos bem-vindos ao Púlpito na Net. Esse é o nome que a gente tem dado desde a primeira live. Púlpito na Net. A internet é uma ferramenta poderosíssima. Muitos ocupam para fazer coisas que não devem, mas nós estamos ocupando essa ferramenta para transmitir uma palavra de Deus aos corações.
Vamos primeiramente então falar de Pedro, alguns pontos apenas da sua vida para chegarmos então a entender o perdão que ele recebe de Jesus, porque ele havia negado a Jesus de última hora. Pedro, desde o início do seu chamado, teve vários acertos, mas foi no final do ministério de Jesus, próximo da morte de Cristo ali no Calvário, que Pedro errou e errou muito feio. Ele começa por cortar a orelha de Malco naquela noite que foram prender Jesus, como que Jesus precisasse de alguém para ajudar a defendê-lo. O próprio Jesus disse que ele poderia ter rogado ao Pai legiões de anjos para livrá-lo da morte, mas ele também disse que ninguém ia tirar a vida dele, senão que ele mesmo colocava a sua vida em disposição da humanidade, em sacrifício, para que a humanidade recebesse o perdão dos seus pecados. Então a morte de Cristo na cruz do Calvário tem esse benefício eterno e esse benefício até os nossos dias de perdoar-nos de todo o pecado. Quando Jesus estava sendo julgado e sendo condenado, passado de uma mão para outra mão, num horário inoportuno, fora de hora, durante a noite, durante a madrugada, Pedro estava olhando de longe o que estava acontecendo com o seu mestre, e a Bíblia relata que ele estava próximo a uma fogueira, se aquecendo porque fazia frio ali em Jerusalém naquela noite, quando chega aquela moça, aquela criada, e diz para Pedro que ele também era do grupo de Jesus. Ele era galileu, e o galileu, ele se vestia diferente. O galileu tinha um acento especial, uma pronunciação especial na sua fala, na sua linguagem. Seria como que uma pessoa hoje, um gaúcho, vestido de bombacha, com a cuia na mão, um punhal na cintura, servindo um espeto de carne assada, e dizer que não é gaúcho. A própria indumentária da sua vestimenta, dos seus costumes, dos seus hábitos, identifica como gaúcho aqui no Brasil, pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele se veste. Então Pedro tinha essas características de ser um galileu, mas ele diz uma vez, duas vezes e três vezes, e o galo canta quando ele nega ao Senhor, dizendo que não conhecia, praguejando inclusive. Isso foi um fato, um ato de Pedro terrível, terrível. Numa oportunidade, ele disse que estaria disposto de ir com Jesus até a morte. E agora, antes da morte, antes de ser crucificado, Pedro preferiu negar o seu mestre, mentindo, traindo, certo? Então, por isso que tomei essa história, porque Jesus depois vai em busca de Pedro para lhe oferecer o perdão e recapacitá-lo para que volte à profissão, ao chamado que ele tinha. Pedro comete outra atitude diferente. Depois da morte de Cristo, ele volta para a sua profissão antiga, anterior. Ele volta a pescar. E como ele tinha um temperamento forte, ele influencia a todos os demais discípulos para ali acompanhar. E como bom pescador, estavam pescando durante toda a noite, mas Deus fez algo especial, escondeu os peixes, e eles passaram uma noite de trabalho intenso, se cansaram, ficaram fadigados e não conseguiram
pescar nenhum peixe. E quando era de manhã cedo, Jesus já havia ressuscitado, Pedro havia se esquecido disso. Pedro está em alto mar, aborrecido, triste, com a morte do seu mestre, esquecido que Jesus havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria. Quando chega pela manhã, Jesus está na praia, com fogo feito e peixe assado ali sobre as brasas, e faz aquelas perguntas para Pedro, e Pedro se dá conta, de longe ainda, que era o Senhor Jesus que estava na praia. Glórias a Deus por isso, porque Jesus não o abandonou, apesar dessa atitude de traição. Jesus agora com o corpo glorificado, já havia ressuscitado, essa a terceira vez que ele fazia essa aparição aos discípulos, às pessoas que o conhecia antes de haver sido crucificado. E agora vem Pedro nadando rapidamente sozinho, enquanto que o barco vinha puxando aquela rede que estava ali cheia, com 153 grandes peixes. Então, quando esses peixes estavam amontoados na praia, deu um monte muito grande, foi quando Jesus faz essa pergunta repetitiva de 3 vezes. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros? Jesus está perguntando: Pedro, tu me ama mais do que esse monte de peixe? Tu me ama mais do que essa antiga profissão? Não foi para isso que eu te chamei, Pedro. Eu te chamei para ser pescador de homens, não pescador de peixe. E tudo aquilo veio na memória de Pedro, com certeza. Pedro lembrou do primeiro momento, do primeiro dia, quando viu Jesus caminhando na praia da Galileia, chamando os primeiros discípulos. E eles abandonaram tudo que tinham, os seus barcos, suas redes, para seguir Jesus. E acompanharam aproximadamente 3 anos Jesus. E Jesus fez muitos milagres. Jesus ensinou muita coisa linda. Jesus ensinou principalmente aos discípulos. Mas agora Pedro estava assim, arredio. Pedro estava separado da sua atitude, do seu propósito, do seu chamado. E Jesus pergunta para ele então 3 vezes: tu me amas, Pedro? Que bom que Jesus foi lá na praia. Que bom que Jesus não desistiu de Pedro. E se isso aconteceu com Pedro, isso pode acontecer contigo. Você que errou no ministério, você que errou como pastor, você que errou como casal, você que errou como irmão em Cristo Jesus, não vai ficar por muito tempo nesse caminho do erro, nesse caminho do abandono, nesse caminho da decepção. O Senhor está te chamando, o Senhor tem poder para te perdoar, o Senhor quer te ajudar, o Senhor quer que você volte à ativa, volte para o ministério, volte a ser um pescador de homens, volte a trabalhar no reino de Deus. Você foi chamado para isso, e não tem coisa mais linda que dignifique o homem, que ele poder estar à disposição do serviço do Senhor, da obra do Senhor, em qualquer lugar do mundo. Glórias a Deus por isso. Na tarde de hoje, antes da live, ainda consegui entrar em contato com 3 pessoas que a gente estudou junto ali em Pindamonhangaba, no IBAD, e eu mandei o convite para eles, falando que estaria ao vivo aqui na minha página do Mundo Missionário. Espero que essa mensagem possa chegar ao coração de muita gente. Estamos falando do poder do perdão. Eu quero falar nesse momento da importância do perdão. Eu poderia dizer muita coisa, mas porque o perdão em si é um tema profundo, é um tema amplo, é um tema gostoso também de ministrar. Primeiro, o perdão nos livra de maus sentimentos. O ato de perdoar é importante, pois nos livra dos maus sentimentos como o rancor,
como a raiva, como a vingança. Quando sentimentos negativos como esses dominam um ser humano, o pior dele se manifesta, desencadeando danos físicos e psíquicos a si mesmo e aos que cercam. É muito triste você ver uma pessoa alegando, contando do seu ressentimento, da sua dor, da sua mágoa. Ele lembra da data, já faz tantos anos, eu não consigo perdoar. Quem sabe é para você que eu estou falando nessa noite. Tem muita gente assim dentro do caminho do Senhor, dentro da igreja, que tem Bíblia, que tem tudo, que tem uma família bonita servindo ao Senhor, mas guarda dentro de si no fundo da alma, se a alma tem fundo, ele guarda esse rancor, essa tristeza, essa vingança. Então, essa mensagem é para você. Você tem que liberar perdão, você tem que pedir perdão para você poder ver-se livre desses sentimentos maus, porque isso vai causar enfermidades físicas e na tua mente, certo? Segundo, guardar mágoas é nocivo. Alguns indivíduos permanecem ressentidos com os outros e guardam uma mágoa contínua durante muito tempo, o que é extremamente nocivo para ambos. Afinal, quem não perdoa limita suas possibilidades de amar. E esse amor aqui pode ser o amor conjugal entre o marido e mulher, pode ser o amor familiar entre o pai, o filho, a mãe, etc. Pode ser o amor entre irmãos, pode ser o amor em uma congregação. Você tem que ter essa possibilidade de amar. O teu coração tem que estar livre, o teu coração tem que estar aberto, o teu coração tem que estar disponível para perdoar, para receber perdão também, porque não convém a um servo do Senhor, a uma serva do Senhor, guardar esta mágoa. Ela é muito nociva, ela vai trazer muitos prejuízos. Terceiro, o perdão é uma oportunidade para se libertar do passado. O perdão é uma oportunidade para se libertar de amarras negativas do passado e seguir adiante. Sendo assim, perdoar é uma lição ou uma ação libertadora que simboliza a inteligência e permite o amadurecimento de uma pessoa. Não perdoar impede a chance de viver novas possibilidades, de ter mais satisfação na vida pessoal. Então aproveite essa oportunidade, aproveite essa live. Eu estava passando ali no meu perfil no Facebook, a cada clique que eu dava, a cada passadinha com o dedo que eu dava, localizava um culto online, um culto online. E alguns cultos ainda naquele protocolo de igreja assim. O pastor de terno e gravata, usando a mesa do púlpito, usando o microfone. Por que não faz como eu estou fazendo aqui sentado, diante do meu celular, de camiseta, falando num tom mais familiar? Porque as pessoas gostam de ouvir assim. É muito melhor assim do que tem umas lives que eu passo rapidamente por cima, a pessoa está transpirando, está com a mão metida dentro de um pote de óleo, de azeite, revelando a granel, uma profecia em cima da outra. Para mim isso não edifica, não contribui para o meu enriquecimento, para a minha estabilidade. Agora, essa palavra que você está ouvindo nesse momento, ela contribui, porque ela está te ensinando, você está aprendendo. Segundo ponto aqui, perdoar não é fácil, mas veja os benefícios que traz. Primeiro benefício que traz quando você perdoa, transmite mais tranquilidade. Perdoar é difícil, porém é uma ação bastante inteligente e traz muitos benefícios. A sensação gerada pelo perdão transmite mais tranquilidade e autoconhecimento. Além disso, alimentar ressentimento só aumenta a chance de atrair mais inimigos
e atrasar a sua própria vida. Isso mesmo, a mágoa atrasa os projetos de Deus na tua vida. Em vez de você ocupar a sua energia para avançar, para criar, para prosperar, para idealizar, para quem sabe criar coisas inovadoras, você fica perdendo tempo com a mágoa, com ressentimento, guardando. Tem gente que tem uma agenda, deixa eu mostrar a minha agenda, e nessa agenda eu já vi assim pessoas que vendiam e coloca ali, e o negócio já não existe mais, mas a lista dos devedores continua naquela agenda. Essa pessoa, não falo mais com ela, não vou buscar mais ela, não vendo mais nada para ela, porque é uma pessoa que compra e não paga. Libera isso. Esqueça dessa lista de pessoas que te devem, e o Senhor vai te abençoar. O Senhor tem muito para te dar. O Senhor tem muito para te abençoar. Libera, esquece. Arranca essa folha fora. Compre uma agenda nova. Não fica marcando na agenda quem foi que te ofendeu. Não fique olhando para trás. Libere, você vai ficar mais tranquilo. Você vai dormir melhor. Você vai se alimentar melhor. Você vai produzir muito mais se você está assim, com esse coração perdoador. Número 2, eu estou falando aqui Número 2, deixa eu ajeitar aqui uma palavra. Valorizar o seu tempo com sentimentos positivos. É melhor valorizar o seu tempo com sentimentos positivos, depositando seu coração e pensamentos em algo que lhe faça feliz. Portanto, não subestime o poder do perdão. Perdoe logo quem magoou você e siga adiante. Faça esse acúmulo de sentimentos positivos, de alegria. Ah, eu estou bem, eu perdi ali, me xingaram ali, me fizeram isso, me fizeram aquilo, mas eu estou bem, eu quero ir para o céu. Quantos querem ir para o céu? Então o segredo é viver uma vida assim, feliz, perdoando, esquecendo e avançando. Como diz Paulo, avanço para o alvo, sigo para o alvo, prossigo para o alvo. Perdoar não significa esquecer. Ao perdoar, você lembra do ocorrido. Você continua lembrando e permanece em paz. Esse é o verdadeiro perdão. Em paz com o outro e consigo mesmo. Ao perdoar, é possível livrar-se do sentimento de amargura que pode nos aprisionar em torno de uma memória negativa. Tem gente que diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. Mas é verdade, não é esquecer, não é apagar. É que você vai lembrar daquilo, mas aquilo não causa mais amargura no seu coração. Seja o que for, de qual tamanho for, de qual índole seja, você perdoando, você vai lembrar daquilo, mas aquilo não te traz mais lembrança. E eu, por experiência própria, eu já nem lembro de alguns detalhes, de algumas coisas do passado que eu precisei esquecer, que eu precisei perdoar. Porque eu não estou preso no passado. Eu fiquei 21 anos fora do Brasil, já estou no Brasil de volta, e avanço, não estou parado, estou cada dia mais crescendo no Senhor. Então, perdoar não é esquecer, perdoar é você lembrar daquilo que te fizeram, mas aquilo não causa mais remorso, não causa mais tristeza no teu coração. Como posso desenvolver o perdão? Para desenvolver o perdão é preciso que, mesmo que a lembrança do ato passado torne a visitar os pensamentos, ela não afete nosso presente, nem abale nossa paz habitual. Sem isso, uma pessoa que não perdoa se mantém estagnada, impedida de realizar uma simples interação por conta de um sentimento ruim. Se você prestar atenção, não vale a pena manter rancor, não vale a pena. O melhor que você pode fazer é esquecer essa pessoa, esquecer esse ato, esquecer essa sentença, esquecer essa dívida, esquecer essa fúria,
esquecer esse golpe que te deram. Qualquer sentimento negativo, esquece, perdoa, e Jesus vai te abençoar. E por que devo perdoar? Por que devo perdoar? Olha, eu tenho 4 coisas aqui por que você deve perdoar. Primeiro, faz bem a você mesmo. Você deixa de concentrar excessivamente em suas mágoas e consegue focar mais em coisas positivas para si. Foi o que eu falei no início, né? O teu foco é outro. Vai ficando para trás as mágoas, vai ficando para trás as tristezas, vai ficando para trás as coisas negativas, você continua para frente. Se a pessoa não quer te perdoar, mas você fez a sua parte, você estará bem e a pessoa vai continuar do jeito que ela quer. Se eu fosse você que está me ouvindo, não guardaria mais rancor, não guardaria mais esse sentimento de tristeza dentro do seu coração, senão que perdoaria. Acho que Pedro disse, eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes. Jesus disse, olha, é um pouquinho mais do que isso, é 70 vezes 7, e isso por dia. Claro que ninguém tem essa condição de perdoar tanto assim durante um dia. A gente não tem nem condições de perdoar tanto durante uma semana, nem durante um mês, nem durante um ano, nem durante toda a vida. Mas eu acredito no perdão. Eu acredito no perdão. E o perdão tem esse poder. Ele vai, apaga e você volta a ter amizade. Ou se não quer mais ter amizade, mas pelo menos se reconciliaram, pelo menos se perdoaram, pelo menos colocaram a pedra em cima, como diz o ditado, e cada um segue seu caminho. Mas você que liberou o perdão, você vai se sentir bem consigo mesmo. Número 2, por que devo perdoar? Porque você, ao perdoar, você vai tirar das suas costas um peso. Você acaba com o estresse gerado pela ofensa de outro. Você tira um peso de cima. A tua consciência vai ficar livre. O teu coração vai ficar livre. Tá certo? Você que tem ministério, eu faz 28 anos que sou pastor. Quantas vezes fui ofendido? Quantas vezes não fui atendido? Eu acho impressionante que tem muitos pastores que eu conheço e que estão fazendo live, e eu deixo o meu comentário ali, mas eles não respondem, não atendem. Pessoas muito conhecidas, inclusive. Eu acho que é um pecado grave de um pastor ele não responder, ele não prestar atenção. Ele quer gente curtindo, gente compartilhando, gente comentando. Mas se ele sabe certas pessoas, como o exemplo que eu estou colocando, eu vou continuar assim. De vez em quando eu vou dar uma cutucadinha ali. E aí, pastor, como está? E aí, como está a pandemia? E aí, como está a sua igreja? Que história triste, né? Que história engraçada. Nesse pleno século 21, ninguém tinha vivido isso antes. Eu olho assim para os templos, o templo está vazio, só aqueles que estão ali fazendo a live, 3 ou 4, no púlpito, um canta, outro toca e outro prega, certo? Ninguém imaginava que ia chegar, ninguém imaginava que nós íamos viver essa experiência. Feliz daquele que tem essa oportunidade de estar falando, e eu estou falando ao vivo, eu não estou editando nada. Às vezes a gente comete algum erro aqui na pronúncia, etc. Certo? Às vezes esquece alguma coisa, mas nós estamos fazendo aquilo que o Espírito Santo se agrada, transmitindo uma palavra diferente. Número 3, por que devo perdoar? Porque devo perdoar, você oferece uma visão correta dos acontecimentos. Você analisa os fatos com os melhores sentidos, sem ódio, e sem imaturidade, e sem meninice, e sem coisa de criança. Você, não, de fato, esse tinha razão, aquele não tinha razão, assim foi, assim é,
Mas agora você cresceu, você é maduro, você é adulto, então você tem como viver uma vida livre e você vai ter a visão correta das coisas. Como já falei, você pode perdoar e não querer continuar a relação, o relacionamento, a amizade, não tem problema. Mas você sendo maduro, você sendo adulto, você vai ter uma visão correta e vai tocar o barco para frente. O número 4 e último, porque devo perdoar, você recebe a chance de viver novas possibilidades. Você se sente mais livre para abraçar o mundo e viver sem medo de confiar nos outros novamente. É um outro trauma que acontece. Aqui no Brasil a gente fala assim que gato escaldado com água quente tem medo até da água fria. Mas dê uma chance, perdoe, dê uma chance, certo? Dê uma chance, não fique, não todo mundo é igual. Estamos num momento assim muito sensível, muita gente está se perdoando, muita gente está se consertando, muita gente está conseguindo se reconciliar com o Senhor, voltando para a igreja, muita gente está colocando Deus na sua vida, coisa que ela não tinha antes da pandemia. Ela viu a coisa preta, ela viu a coisa difícil. Então a pandemia tem tido esses pontos positivos. Ela está levando o homem e a mulher a uma reflexão mais profunda da palavra do Senhor. Tá certo? Essa foi a palavra de Deus, baseado nesse exemplo de Pedro. Aqui não há nenhuma declaração de Jesus assim para Pedro: eu te perdoo, Pedro. Nem o próprio Pedro disse: Senhor, tu me perdoa. Não, foi uma atitude, foi uma ação. Eu vou lá onde Pedro está. Ele está frustrado, ele está decepcionado, ele trabalhou toda a noite, ele está cansado. Eu vou lá no seu trabalho, eu vou lá naquele trabalho infrutífero dele mostrar que eu sou Jesus e eu tenho condições de perdoar. E Jesus perdoou Pedro, e Pedro foi um grande apóstolo depois desse perdão. Ele foi o pastor da igreja em Jerusalém, e ainda quando chegou o Espírito Santo e veio sobre Pedro, Pedro foi transformado em um grande ministro do Evangelho, e um grande pregador do Evangelho, um grande pastor da igreja de Jesus Cristo. Isso pode acontecer com todo mundo, aqueles que estão num estado assim: eu não avanço, eu não progrido, eu estou cansado fisicamente, a minha empresa, o meu negócio não avança, a minha relação matrimonial não avança, a minha relação com os filhos não avança. Falta esse perdão, falta esse perdão. Quem sabe falta o perdão de Jesus, quem sabe falta o perdão da tua esposa, quem sabe falta você perdoar a tua esposa, enfim, falta um perdão recíproco. Vamos valorizar o perdão, e se for necessário, vamos nos reconciliar. Se for necessário, vamos pedir perdão, e você vai sentir a graça de Deus sobre a tua vida. Eu quero orar nesse momento por você. Vamos colocar um fundo musical de oração, em nome de Jesus. Vamos orar junto. Amado Deus, eu entro na tua presença. Muito obrigado por esse momento especial, por esta semana produtiva, Senhor, onde estivemos aqui ministrando cada noite uma palavra nova, uma palavra diferente, Senhor. Ajuda cada um das pessoas que ouvirem, das pessoas que ouvirem agora, Senhor, e das pessoas que ouvirão isso depois, essa mensagem, depois que estiver ali no arquivo, guardada. Ó Espírito Santo, fortalece a cada ouvinte, fortalece a cada família, fortalece a cada casal, que essa riqueza possa existir no lar, na família, no casamento, chamado perdão. Que o perdão funcione, Senhor, seja uma prática cristã, seja uma prática de amor. Tira esse peso, esse fardo,
esse rancor, esse vazio, essa amargura, Senhor, que está assolando muita gente, que ele possa voltar a confiar nessa pessoa, possa confiar nessa igreja, nesse pastor, no seu cônjuge, Senhor, que haja um milagre da tua mão, que a tua mão esteja estendida grandemente sobre o Brasil, Senhor, sobre as famílias, sobre as cidades, que logo venha passar esta pandemia, que as famílias possam estar reunidas. Oh, meu Deus, faça que haja um avivamento na nossa nação, que haja conversão, que haja, Senhor, renúncia do pecado, que haja, Senhor, humilhação, que haja uma busca pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu. Senhor, que a nossa vida possa estar no altar. Sim, muito obrigado por esta semana produtiva, por estes 7 vídeos que gravei. Senhor, eles estão ali armazenados no YouTube, aqui no Facebook, que alguém, Senhor, ao passar por ali possa perceber pelo título, seja encontrado pela hashtag, seja encontrado, Senhor, por aqueles que estão buscando uma palavra nova, uma palavra diferente. Eu abençoo, Senhor, que esta semana que vamos entrar amanhã, primeiro dia laboral, que seja, Senhor, cheio da tua graça, que tenhamos uma semana cheia de vitórias, Senhor. Guarda a nossa nação, livra, Senhor, sopra para o mar, para o deserto, sim, tira esse vírus, Senhor, que logo, logo possamos respirar esse ar puro e voltar para a comunhão dos santos, a comunhão na tua casa, nos cada ouvinte, cada assistente, que deu a honra de estar comigo até o final e que assistiu os 7 vídeos durante essa semana, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e eu agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Próxima semana vamos estar de novo nos 3 dias habituais para continuar. Vamos dar uma modificada nos nossos temas, vamos abranger um pouco mais a atualidade, vamos colocar notícias e vamos indo à medida que o Senhor vai dando condições de seguirmos avante com estes vídeos. Eu quis fazer uma série inteira assim, com essa camiseta verde. Hoje foi o último vídeo. Já estavam perguntando se esse é o uniforme aqui do estúdio do ministério. Não, foi um propósito de fazer 7 vídeos falando do poder, sempre com essa camiseta dessa cor verde. Amanhã, quarta-feira, sexta-feira, voltaremos com outras cores, tá certo? Deus abençoe, uma ótima noite e uma linda semana em nome de Jesus.